Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra sobre leitura 2.0. E eu já percebi aqui que o grupo já estava no maior papo. Bem, vamos lá. Gostaria primeiro de saber se vocês estão me escutando bem. Vocês podiam responder aqui para mim, por favor? Fábio, João, sim, Gianluca. Bem, boa noite. Eni, boa noite. Alexandre, Terri, ótimo. Cris Marroecos, boa noite. Bem, muito obrigado por todos estarem aqui. Então, para estar falando sobre esse assunto que eu gosto muito, que é um assunto que eu já trabalho com ele há mais de 18 anos. E aqui eu vou estar dando uma ideia para vocês, né, apresentando um pouco do que eu sei sobre esse assunto, que eu dou o nome de leitura 2.0. E como toda, né, como todo palestra, né, tem que ser feita uma apresentação formal. Eu sei que algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Bem, meu nome é Aras Duarte, eu tenho uma formação em Engenharia e Administração de Empresas, que depois de um bom tempo trabalhando como engenheiro, eu desisti, né, não estava mais satisfeito, né, com a profissão. Foi quando eu comecei a entrar numa área mais voltada a humanas. Foi quando eu entrei na área de programação neurolinguística, e daí eu aprendi, ou conheci, melhor dizendo, seria o photoreading, ou fotoleitura, que é a base desse trabalho de leitura 2.0. Foi quando eu abri essa empresa chamada Ominous Mind, e desde então tenho trabalhado, né, com foco no desenvolvimento pessoal e com foco no desenvolvimento do aprendizado. Isso já tem quase 18 anos. E, né, o que eu faço, né? Ou melhor, o que essa empresa chamada Ominous Mind, o que ela oferece? O foco principal é ajudar as pessoas a estudar, ler e aprender, né, de uma forma mais eficiente, com mais foco e tendo organização e estratégias de aprendizado. E assim poderem, né, lidar com mais informação em menos tempo, poder absorver mais informação em bem menos tempo. Porque essa é uma característica desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Muita informação em pouco tempo para estar lidando com essas informações. E como é que isso é feito, né? Aqui na Omens a gente trabalha como se fosse pensar de treinamento, mas treinamentos voltados para o aprendizado, né, são 3 pontos, ou são 3 treinamentos específicos. Né? O Leitura 2.0, que vocês vão estar vendo hoje, que eu vou estar falando sobre isso. O Aprender a Aprender, que é um outro trabalho, né, que são todos cursos complementares entre si. Aqui veio algo errado, aqui era para aparecer como estudar melhor. Teve um erro aqui nesse slide, mas tudo bem, o terceiro item é um trabalho novo que eu comecei a dar ano passado, no final do ano passado, que é exatamente um curso online, onde eu ensino como estudar melhor. E todos esses trabalhos são complementares entre si. Eles têm um complementa o outro, né? Mas eles têm focos bem específicos. E junto com tudo isso, tem todo o trabalho de coaching. O que é esse trabalho de coaching? Já é um trabalho já individualizado, onde eu trabalho com uma pessoa para desenvolver a habilidade do aprendizado. Aí posso focar mais em dificuldades específicas. Quanto aqui são coisas um pouco mais generalistas. Bem, essa aqui é a visão geral desse trabalho meu e da Ominous Mind. Agora vamos falar mais sobre o assunto daqui dessa palestra, que é o Leitura 2.0. Para poder falar sobre isso, né, primeiro eu quero apresentar um pouquinho qual o foco que eu vou dar para essa palestra ou webinar, né, que são seminários transmitidos pela web, né, pela internet. Primeiro é mostrar e deixar claro para vocês que esse método chamado Leitura 2.0, ele é diferente da leitura e é diferente da leitura dinâmica. Aliás, vocês vão perceber que é uma proposta muito mais ampla que engloba os dois, mas ele consegue oferecer a solução para essa dificuldade que nós enfrentamos hoje de muita informação escrita e pouco tempo para poder lidar com elas. Um outro ponto é mostrar
quais são as bases científicas desse método. Porque isso aqui, o Leitura 2.0, não surgiu do nada. Ele tem como base a maneira como o nosso cérebro funciona e como o nosso cérebro gera aprendizado. Apresentar também quais são as estratégias desse método e quais são as suas vantagens, né, principalmente em relação à leitura e à própria leitura dinâmica. Bem, para poder estar desenvolvendo esse assunto, primeiro é importante vocês entenderem esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque a gente está vivendo um mundo assim, muito particular, é uma situação muito recente na história humana. E que situação é essa? Exatamente o excesso de informação. Só para vocês terem uma ideia, talvez há uns 30 anos atrás ou 40 anos atrás, não haveria necessidade por esse tipo de trabalho. A leitura dinâmica já existia nessa época, mas para algo assim mais profundo não era necessário. Por quê? Porque nós tínhamos menos informações disponíveis. Bem menos informação disponível. Só para você ter uma ideia, como nós estamos vivendo hoje, eu recentemente vi essa pesquisa, é uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, acho que é de Illinois, se não me engano, de um estudo de 2011, onde o pesquisador ele comprovou que as pessoas hoje em dia são bombardeadas por uma quantidade de informação que representa praticamente 176 jornais. Você imagina, você pega aqui de São Paulo, nós temos o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, pega uma edição dessa, ou melhor, 176, isso é a quantidade de informação que nós somos bombardeados todos os dias. E isso, lógico, não é só informação escrita. Eu estou falando também da televisão, de rádio, de redes sociais, de tudo isso. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, tá? É informação para tudo quanto é lado. E o que acontece que a quantidade dessa informação existente no mundo, isso também faz parte dessa mesma pesquisa, ela praticamente está dobrando a cada 2 anos. Então nós estamos numa situação onde existe muita informação, mas muita informação e todas de fácil acesso. Na minha opinião, isso aqui eu acho que está sendo até o fator de limitação nosso. Ele, por um lado, ajuda sem dúvida, né? Ajuda muito poder entrar numa internet, pesquisar no Google, qualquer informação, achar talvez milhares de sites, 1 milhão de sites, né? Depende daquilo que eu estou procurando, ou seja, isso é muito bom por um lado. Mas por um outro lado, a disponibilidade é tão grande, mas é tão grande, que isso acaba gerando uma ansiedade, muito mais ansiedade do que tranquilidade. Aliás, o ser humano é interessante que quando você tem um certo tanto de opções, 3 ou 4 ou 5, isso traz um certo conforto. Mas quando ele passa de um certo nível, talvez 10, 15 opções, ele começa a trazer ansiedade. E é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Imagina, a gente é bombardeado por esse tanto de informação aqui, e é tudo fácil acessar, se eu quiser. Bem, como é que, se a gente for pensar apenas as informações escritas, como é que as pessoas têm lidado com tudo isso? Quais são as ferramentas, né, que as pessoas têm para poder lidar com esse, vamos falar, o excesso de informação escrita? Vamos focar apenas nas escritas. Assim, só queria pôr uma observação. Vocês, a qualquer instante, vocês podem fazer qualquer pergunta aqui pelo bate-papo de texto, pelo chat. Eu paro, né, e dou uma olhada e respondo a pergunta. No final também da palestra, eu vou estar abrindo espaço para vocês fazerem mais perguntas. Tá? Mas se for algo assim pertinente ao momento que eu estiver falando, eu paro e respondo as perguntas. Tá? Fique à vontade para fazer as suas perguntas. Bem, então, como é que as pessoas estão lidando com esse excesso de informação, melhor, com essas informações? As pessoas só veem duas opções, ou ler, né, ou usar essa técnica chamada de leitura dinâmica,
que muitos de vocês com certeza já ouviram falar, ou mesmo até conhecem ou já fizeram um curso disso. O que vem a ser essa... Vou fazer uma comparação entre o ler e a leitura dinâmica, que vocês vão ver que eles têm algo que é muito parecido. Primeiro, como é que se lê? Então, vamos falando na nossa língua, o português, para a gente poder lidar com aquela informação ou com aqueles símbolos que estão na nossa frente, nós temos que seguir um certo sentido, que é o da esquerda para a direita. Sempre olhando o texto do início ao fim, né? Foi isso que nós aprendemos na escola. Quando fomos alfabetizados, foi assim que nossa professora nos ensinou. E é assim que tem que ser feito no caso do português. E sempre lendo ou olhando aquelas palavras ou aquelas frases de uma forma sequencial. Né? Olha a primeira página, depois eu vou para a segunda, depois eu vou para a terceira, para a quarta página e assim por diante. Né? E isso acontece sempre, eu leio uma palavra, entendo, leio a segunda, entendo, leio a terceira, entendo, depois eu entendo a frase, entendo o parágrafo e assim por diante. Então a gente vai construindo esse entendimento olhando palavra por palavra. E é um tipo de leitura, ou seja, a leitura em si, ela tem um componente auditivo muito forte, que a gente chama de uma leitura silabada ou uma leitura subvocalizada. Ou seja, quando você está olhando aquelas palavras, você internamente vai falando aquelas palavras. Algumas pessoas falam até mais, ou seja, tem umas até que movimentam os lábios quando estão lendo, e outras, né, fazem isso mais em silêncio. Mas existe um componente auditivo nesse tipo de leitura. Bem, e a leitura dinâmica? A leitura dinâmica, ela veio para oferecer uma solução para muito que ler. Né? E qual é essa solução? Aumentar a velocidade. Mas como é que isso é feito? Primeiro, ele tem algo que o olhar o material escrito, ele segue de uma certa maneira a mesma coisa da leitura. Mesmo que você não olhe frase por frase, mas tem um movimento ocular que também vai da esquerda para a direita. Também se olha o texto sempre de cima para baixo, do início ao fim. E sempre se segue aquele material de uma forma sequencial. Ou seja, de uma certa maneira, essa parte inicial é a mesma entre a leitura dinâmica e a leitura. E o que tem de diferente? Que ao invés de você estar lendo ou vendo palavra por palavra, você está vendo blocos de texto. Vendo talvez um parágrafo, 2 parágrafos ao mesmo tempo, 3 parágrafos ao mesmo tempo. E não só isso. Né? É uma leitura que não é mais auditiva, mas sim se torna uma leitura visual, onde você vê e não se fala as palavras, ou o texto. Essa é a grande diferença entre leitura e leitura dinâmica. Lógico, quando você começa a olhar um texto, olhando mais blocos, e vendo mais do que se falando, evidentemente você aumenta a velocidade dessa leitura. Tá? E você acaba ganhando mais tempo. Porém, nesse mundo que nós estamos vivendo de tanta informação, mesmo isso não está dando conta. E o que está acontecendo? Porque tanto a leitura como a leitura dinâmica também têm suas limitações. E quais seriam elas? Essas limitações, a primeira delas é a falta de flexibilidade. E como assim? O que acontece? Isso acontece tanto para a leitura como para a leitura dinâmica. Independente da minha necessidade, eu sempre vou ler da mesma forma. Independente se eu tenho um livro que é por prazer, se é um livro técnico, se é algo de estudo, se é algo apenas que eu quero ter uma ideia, eu sempre faço a mesma coisa. Apesar de serem necessidades diferentes. Um outro problema é que temos que perceber e entender que o nosso cérebro, quando se trata de leitura, né, desse estímulo chamado leitura, a gente é capaz de reter mais ou menos apenas 20% daquilo que nós lemos. Muitos de vocês, aliás, todos vocês, com certeza, têm essa experiência de começar a ler um livro, né, ler a primeira página, ler a segunda página, e quando já está na terceira página, esqueceu do que estava escrito na primeira página.
Lógico que lembra talvez de coisas pontuais, ou algo que marcou, mas não lembra do que estava escrito. Porque quando estamos lendo, nós estamos usando aquela chamada memória de trabalho, uma memória de curto prazo, que tem uma duração de uns 40 segundos, depende muito do estímulo, talvez 2 minutos no seu cérebro. Leitura, né, é um meio muito pobre de gerar aprendizado, porque ele lida diretamente com a memória de curto prazo. E como é que você começa a levar essa pensando em leitura, pode tornar essa informação memória de longo prazo? Pela repetição. Repetindo, 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 repetindo. Aí a gente entra naquela situação, mas não tenho tempo. Se não tem tempo, né? Então, essa é a situação de muitos. Eu tento ler, tento aumentar minha velocidade, tá? Mas quando eu faço isso, eu perco entendimento, eu retenho menos informação, então eu tenho que fazer mais lento e repetir, mas só que eu não tenho tempo. Tem uma pergunta aqui. As pessoas têm que ser muito rápidas para ler todas essas informações, para ser ágil. Porque só 20%... porque só 20%, porque é assim que o cérebro funciona, Marilúcia. Não é uma... Perceba, né? Podemos usar uma técnica para aumentar esse percentual. Já falo um pouquinho sobre isso. Mas por que 20% na leitura? Porque o cérebro funciona dessa forma. Entenda o seguinte, a habilidade leitura, ela não é uma habilidade nata do nosso cérebro. Nós temos habilidade, nascemos já com a capacidade de ouvir, de falar, né, de andar. Tudo isso já faz parte da nossa neurologia. Ela só precisa ser estimulado para ser organizada. Mas nós já nascemos com essa capacidade. Ler, não. Nós não temos essa capacidade. Ela é desenvolvida, ela é criada. Talvez por isso, dentro dessa nossa etapa de evolução, ela ainda está lidando com a memória de curto prazo. É possível aumentar esse percentual, sem dúvida. Isso é uma das coisas que eu vou estar mostrando aqui, né, com esse trabalho chamado Leitura 2.0. Bem, vamos continuar. Né? Uma outra coisa que acontece quando a gente fala da leitura é que as pessoas têm ideias limitantes sobre o ler. Por exemplo, vocês com certeza usam muito fazer pesquisa na internet. Entra no Google e de repente entra no Google e na pesquisa aparece lá 50 mil sites. Vocês leem os 50 mil sites? Óbvio que não. Você vai escolher talvez aqueles sites que apareceram talvez só na primeira página de busca. E mesmo assim, quando você entra em cada um desses sites, você acaba não lendo tudo. Você vai ler poucas coisas, ou apenas aquilo que te interessa. Não é isso que vocês fazem? Né? Com certeza é isso. Agora, quando chega num livro, vocês não pensam assim. Na verdade, quando você chega num livro, você tem as seguintes ideias. Não, tudo aqui é importante. Agora, por que tudo é importante no livro e num site não é tudo importante? Qual que é a diferença? Porque o site é mais bonito, tem cor, tem figuras, mas daí é tudo informação. Porque em livro você acha que tudo que está escrito lá é importante e quando se trata de um site isso não acontece, já que é tudo fonte de informação, já que é tudo, né, apenas uma fonte de informação colocada por palavras. E se a palavra, eu vou usar a habilidade chamada leitura. Agora, quando se pensa em livro, a gente começa a achar, não, tudo é importante. Se tudo é importante, eu tenho que ler tudo. E não só isso. A gente acha com a leitura, perceba, a leitura ela é algo linear. Né? O português é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele tem que seguir uma sequência. Né? Tem que seguir uma forma. Só que entender e ler são duas capacidades, duas habilidades diferentes. A leitura é feita de forma linear.
o entendimento, a construção do entendimento, da compreensão, do aprendizado, ele acontece de uma forma que eu diria que é mais holística, percebendo certas informações, depois um detalhe, depois uma visão geral, ele tem um outro processo. Porém, quando a gente está lendo, a gente acha que o nosso entendimento é construído de forma linear. Vou mostrar mais para frente que isso não é verdade. Aliás, desculpa, isso está sendo uma crença que está limitando a capacidade das pessoas. A leitura em si já é limitada e a gente ainda tem ideias limitantes sobre o ler, então a gente está limitando ainda muito mais, né, essa ferramenta de absorver informações. Aí o que acontece? Qual que é a tendência das pessoas? É decorar a informação. Aliás, foi o que nós fizemos na escola. Não entendia informação, não entendia a aula, a gente decorava. Para depois chegar, responder uma prova e esquecer depois. Se para vocês tudo bem isso, tá bom, não vejo problema nenhum. Agora, se o foco aqui é entender, aprender, isso já não serve. Tem que começar a pensar a situação de uma forma diferente. Tem que se começar a pensar a leitura de uma forma diferente. Então, como eu estava falando, o problema é que estamos olhando a situação, tentando melhorar a situação pela técnica. Ou seja, se eu tenho muito o que ler, eu tenho que melhorar a minha leitura. E não é esse o ponto. É possível melhorar a leitura até um certo ponto, mas na verdade nós temos que olhar de uma forma diferente. Olhar como se fosse... eu gosto de um termo que se usa muito nos Estados Unidos, que é de bird eye, né? Ou seja, o olho do pássaro, né? Olhando de longe, olhar a situação de longe para ver mais possibilidades. A gente está olhando a situação muito de perto. Aquele negócio de olhar a ave quando nós temos que olhar a floresta. Então esse novo paradigma, para que possamos encontrar uma solução para esse problema de muito que ler e pouco tempo, ele primeiro passa por uma nova maneira de olhar. Assim como Einstein falava, né, que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Se a dificuldade é a leitura, a solução não está na leitura, a solução está num ponto além da leitura. É olhar, primeiro, por que lemos? Olhar qual é o uso da leitura, para que, qual a finalidade de ler. Porque no fundo, gente, ler é apenas o meio para se conseguir algo. Ler não é o fim, ler é meio. Então, essa nova visão, ela exige que você comece a olhar, bem, eu tenho uma necessidade que não é ler, mas sim essa minha necessidade é ter uma informação. A minha necessidade é por aprender, entender, ter prazer com algum tipo de material. E não apenas ler. E não só isso, que isso eu consiga, né, estar informado, saber, né, ter um entendimento que eu busco dentro de um tempo que eu disponho. Porque a gente entra naquela situação desse nosso mundo, muita informação em pouco tempo. Então, como eu posso conseguir o entendimento e o aprendizado que eu necessito dentro do tempo que eu disponho? Pessoal, né, até aqui está tudo bem, vocês estão me seguindo, né, porque é muita informação para estar passando. E como eu estou apresentando, né, é um paradigma novo, uma forma diferente de olhar. Para vocês, tudo bem? Ok, Terri, obrigado, Laurence, Marília, Sueli, Fábio, Alexandre, obrigado. Então vamos lá, João. Bem, então, ótimo, obrigado, Gianluca, Andréa, Clóvis. Então, esse método chamado leitura 2.0, ele funciona dentro de uma visão nova.
Então, deixa eu falar um pouquinho dessa visão para depois falar do método. Então, essa visão, o foco é olhar, focar, pensar no meu entendimento, não na leitura. É o que eu quero entender, o que eu quero aprender. E o ler eu vou fazer de acordo com o que eu preciso. Ou seja, se eu quero prazer, eu vou ler de uma certa forma. Se eu quero estudar algo, a minha leitura tem que ser de uma outra forma. Se eu quero apenas ter uma visão geral, eu tenho que ler de uma outra forma. Ou seja, ler de acordo com a minha necessidade. E isso vai exigir muita flexibilidade. Né? Como eu tinha falado antes, a leitura dinâmica, ela sempre exige a mesma coisa, independente da situação. Aqui não. O meu foco é a situação. O foco é a minha necessidade. Então eu vou lidar com a informação da forma mais eficaz e rápida para eu suprir essa minha necessidade. E como fazer isso? Focando, né, ou melhor, lendo da forma como o cérebro gera aprendizado. Lendo da forma, ou seja, estimulando a meu cérebro da forma mais fácil ou da forma que vai mais facilitar o aprendizado daquela informação. Bem, obrigado por você estar me recebendo novamente, desculpa aí pelo problema. Imagem som, obrigado Alexandre. Bem, então vamos continuar, que eu, se não me engano, acho que eu estava falando exatamente dessa parte, né? Nós estamos necessitando de um novo paradigma, ou seja, olhar a situação de uma forma diferente, uma forma mais ampla. Que forma é essa? Focando no entendimento, lendo de acordo com a necessidade, sendo mais flexível e, né, que era a parte que travou, ler da maneira como o cérebro aprende. O que eu estou querendo dizer com isso? É como usar esse recurso chamado leitura de uma forma que estimule mais o seu cérebro. E por que eu estou falando de cérebro? Porque o cérebro é o nosso órgão, vamos dizer assim, responsável pelo nosso aprendizado. Então, como estimular ou ler de uma forma que o aprendizado se torne mais eficaz? E quando eu falo aprendizado, maior retenção, melhor memória e mais lembrança. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora como é que nós aprendemos. Por que eu vou estar falando disso? Porque isso aqui é a base desse método chamado Leitura 2.0. Faça o seguinte. Pense em algo que vocês sabem fazer muito bem. Algo que você teve que aprender. Que hoje você sabe fazer muito bem. Talvez, mas teve um dia que você não sabia. Esse aprendizado, ele teve um ponto de partida. Ele teve um momento da sua vida em que você decidiu que você queria aprender tal coisa. Existiu um momento da sua vida que você ficou motivado em saber mais sobre tal coisa. O que acontece, gente? Todo aprendizado, ele começa com um objetivo. Todo aprendizado começa com uma necessidade. No momento que você se coloca, isso eu quero saber mais, eu preciso saber mais sobre isso, você estabeleceu um objetivo. E você deu o primeiro passo para começar a aprender. Mas você sabe muito bem que não é só esse passo. Tem várias outras coisas envolvidas. Mas esse é o primeiro passo. E no momento que você coloca um objetivo, que você se coloca essa necessidade, aí acontece o segundo elemento. E que segundo elemento é esse? Você entra num estado, quando eu falo de estado, estou falando de algo interno, emocional, que faz com que você vá atrás. É um estado que tem motivação, determinação, que tem interesse, curiosidade, persistência e muitos outros atributos que faz com que você vá atrás da realização
desse objetivo de aprendizado. Porque você sabe muito bem, vocês já tiveram muitos objetivos na vida, mas que vocês não alcançaram esses objetivos. Coisas, por exemplo, né, de chegar no início do ano, 2013, janeiro, dia 1º, dia 2 de janeiro, né, dia 1º você está curando ainda da ressaca, então dia 2 você chega e, bem, esse ano, né, eu quero aprender a tocar violão, esse ano eu vou aprender a falar inglês, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, esse ano eu vou entrar fazer academia, né? Bem, ótimo, estabeleceu um objetivo, excelente. Só que não entrou o estado. Não disparou esse estado que faz com que você aprenda. Não disparou a motivação para ir atrás. Então não é só ter objetivo. Tá na motivação necessária para ir atrás do que você precisa. E quando você está nisso, você começa a aplicar, ou seja, você começa a ir atrás do que você tem que fazer. Aí que entra o que eu chamo das estratégias. O que são essas estratégias? É ler, é assistir aula, é conversar, é assistir um vídeo, tá? Fazer perguntas, anotar. Tudo isso são estratégias de aprendizado. Não existe uma estratégia, mas sim é um conjunto. Tá? E por que é um conjunto de estratégias? Né? Perceba como o nosso corpo ele é muito sábio. Que quando a gente quer, a gente faz qualquer coisa para aprender. E esse qualquer coisa envolve estimular os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Né? Visão, audição, gustação, olfato e tato. E esses sentidos eles são processados em áreas diferentes do cérebro. Né? Visão é processada aqui atrás, no lobo occipital, ou lobo visual. Né? Audição são os lobos temporais aqui do lado. Então, o que acontece? Quando você vai usando estratégias diferentes, você vai estimulando áreas diferentes do cérebro. E quanto mais áreas do cérebro você estimula, você facilita a criação de novas conexões entre os neurônios. Isto é aprendizado. Né? É o estímulo. É por isso que eu estava falando antes. Como usar a leitura para estimular mais o cérebro, que é algo mais específico. Aqui nessa situação estou falando de uma maneira mais abrangente, mais ampla, né? No aprendizado em geral. Então, de ter objetivo, de estar no estado emocional que te leva atrás do que você quer, de usar estratégias diferentes para estar aprendendo. E uma outra coisa que acontece no processo de aprendizado, que ele é um processo gradual. Apesar de muitos de nós queremos que ele seja imediato, o aprendizado não é imediato. Ele acontece com o tempo. Olhe tudo que você já aprendeu na vida. Já teve alguma coisa que foi algo imediato? Não teve. Tá? Ele demanda tempo. Lógico, quanto mais você quer aprender, mais tempo. Se é pouca coisa, menos tempo. Agora, como a gente está falando do cérebro, como é que o cérebro funciona para que ele seja um processo gradual? Isso aqui tem a ver, ou está ligado às diferenças de função do hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo. Eles têm funções diferentes. O hemisfério direito, ele percebe o todo, ele percebe significado. O hemisfério esquerdo percebe detalhes, entre outras coisas, tá? Eu só estou falando dessa parte mais específica. O que estou querendo dizer com todo ou significado? Ou com detalhes? Vou tentar explicar com uma imagem. Vocês estão vendo essa imagem aí na frente, que é a imagem de um campo de futebol. Agora, quem está falando isso, que é um campo de futebol? É o hemisfério direito, que percebe todo e significado, ou é o hemisfério esquerdo que percebe detalhes? Então, quem diz que isso aqui é um campo de futebol? O hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo? Vocês podiam marcar aqui para mim, responder para mim, por favor? É o esquerdo que está vendo detalhes, que fala que é o campo de futebol, ou é o hemisfério direito que percebe o todo, que fala que isso é o campo de futebol? Estou vendo aqui muito direito, esquerdo, direito.
direito. Bem, o lado direito está ganhando aqui. Gente, quem fala que isso aqui é um campo de futebol é realmente o hemisfério direito. Por quê? Porque ele está percebendo o todo, o significado desse símbolo. O que o hemisfério esquerdo vê? Né? O hemisfério esquerdo vê detalhes. Ele está vendo linhas, círculo, semicírculo. E o que o hemisfério direito está vendo? Que este conjunto de linhas, círculos e semicírculos organizados desta forma em particular é igual a campo de futebol. Então, ou seja, é algo bem mais, vamos pôr assim, sofisticado, tal, porque ele percebe significado das coisas. É o que está percebendo padrão. É o hemisfério direito que permite que você olhe uma cadeira e consiga perceber outros tipos de cadeira. Apesar de formatos diferentes, você sabe, não, isso aqui é uma cadeira, porque tem a mesma função. Ah, isso aqui é uma mesa. Você olha dezenas de mesas diferentes, mas você percebe, é tudo a mesma coisa. Então o que acontece? O aprendizado ele exige que a gente perceba a informação do todo, que eu estou falando aqui do significado, para entender os detalhes. O que acontece muito na escola, porque na escola a gente tem uma dificuldade, no geral, se tem dificuldade de entender matérias. Porque o foco do professor é só nos detalhes. O professor ele não conecta a informação a algo maior, que eu estou falando de visão geral, algo maior, que é o uso, que é o significado da informação. O cérebro precisa ter os dois. Ele perceber esse todo, o para que serve, para poder entender o detalhe. E uma outra coisa que acontece é que o cérebro ele processa a informação em dois níveis. No nível consciente e no nível não consciente. E aqui eu gostaria também da participação de vocês, queria que vocês me respondessem essa pergunta. E aqui eu vou colocar uma enquete, né? O nosso aprendizado, ele é mais consciente ou ele é mais não consciente? Opa. Só um momentinho que eu vou colocar as perguntas aqui para vocês, se aqui funcionar. Felizmente ele não é tão automático esse sistema. Bem, vamos lá, gente. Responda aqui para mim, fica mais fácil. O aprendizado, marquem, deve ter aparecido um quadro aí para vocês, é só responder. Ele é mais consciente ou não consciente? Tá, umas 8, 10 pessoas, 11, 12 pessoas já responderam. Tá, 14. Até agora o não consciente está ganhando, por pouco, está empatado, Tá? 9-8, quem mais? Quem mais? O aprendizado ele é mais consciente ou ele é mais não consciente? Até agora o não consciente está ganhando, apenas por um voto. Bem, vou encerrar. Então, a maioria colocou, e aliás foi uma maioria assim bem apertada, que o nosso aprendizado ele é mais não consciente. E o que é verdade? O nosso aprendizado ele é mais não consciente. E segundo umas pesquisas feitas por um americano da Universidade de Colômbia, segundo os estudos dele, 90% do nosso aprendizado é não consciente. Porque tem que entender o que eu estou querendo dizer com não consciente. O não consciente é tudo são todas aquelas nossas experiências que nós temos desde que estavam na barriga da mãe. O nosso cérebro ele captou todas essas informações, desde a barriga da mãe até o hoje. Todos esses estímulos estão presentes ou registrados no nosso cérebro. Só um momento, Paulo está fazendo uma pergunta. A leitura 2.0 preza por uma leitura pelo significado ou pelos detalhes. Ele usa os dois, Paulo. Mais para frente você vai entender. Ele tem tanto o todo, significado, como detalhes. Tanto consciente como não consciente. Tá? Já fala um pouquinho mais sobre isso.
Então, o nosso aprendizado, né, a nossa capacidade de processar informação, ele é muito maior no não consciente. E perceba, gente, não é nada de errado. A gente nasceu assim. A natureza nos fez assim. E para mim isso é até um sistema de segurança. Como é que eu entendo essa relação de consciente e não consciente? É como esse iceberg aqui, onde vocês sabem que mais de 90% de um iceberg está embaixo d'água. E a ponta, né, a que flutua, né, é pouca coisa de toda essa massa de gelo. Para mim é a mesma coisa. Essa ponta é o consciente. E a parte de baixo é aquilo que eu estou chamando de não consciente. Ou seja, essa ponta aqui de cima, ele só flutua porque existe toda essa massa de gelo aqui embaixo. Ou seja, nós temos percepção de informações no nível consciente porque nós temos um montão de aprendizado no nível não consciente. Ou seja, esse não consciente dá sustentação para a percepção consciente. Né? Tudo isso que está aqui embaixo sustenta o nosso aprendizado consciente. Então, como é que nós aprendemos? Com objetivo, estando nesse estado que nos motiva, usando várias estratégias para estimular mais o nosso cérebro, né? Entendendo que a gente precisa perceber o todo para poder entender os detalhes, e que acontece em dois níveis, no nível perceptivo, que eu estou chamando de consciente, e no nível não perceptivo. Agora, o que isso tem a ver com a leitura 2.0? O que acontece é que isso aqui é a base do método chamado leitura 2.0. Que quando eu falei antes, nós temos que mudar o nosso foco. Em vez de olhar a leitura, eu tenho que ler rápido. Tá? Se eu estou com dificuldade, eu tenho que ler rápido. Não, eu tenho que olhar qual a necessidade da leitura. Ler é meio, não é fim. Eu preciso entender algo. Entender para me sentir satisfeito, para ter um prazer com a leitura, para poder estudar, para poder ter uma visão geral. Tá? Eu preciso ter um entendimento. E quando ele está falando de entendimento, está falando de aprendizado. Então o objetivo aqui qual que é? Nós temos que ler da maneira como nós aprendemos. E vocês viram aqui que esse aprendizado macro, né, ele envolve objetivo, estado melhor, várias estratégias, entender que é um processo gradual, que vai do todo para o detalhe, ou do significado para o detalhe, e que envolve tanto o consciente como o não consciente. Então, o que é leitura 2.0? É você fazer a mesma coisa com os materiais escritos. Vai ler? Qual é o teu objetivo? O que você quer? O que você quer conseguir daquela informação? O que você deseja, melhor dizer? O que você deseja extrair daquele material? É o que vocês fazem quando vocês vão para a internet, gente. Quando vocês fazem pesquisa no Google. Vocês vão com um objetivo em mente. Senão vocês não fariam a pesquisa. E aqui é fazer a mesma coisa. O que eu quero desse material? Sei o que eu quero, mas antes de ler eu vou entrar nesse estado que eu chamo de melhor. Que é um estado que envolve uma concentração, que envolve relaxamento, ou seja, qual o estado que eu vou ter um rendimento maior da minha leitura. E como eu necessito, né, para o aprendizado, ter uma percepção de todo, como está aqui no processo gradual, a primeira coisa que eu vou fazer, como leitura, é ter uma visão geral do material. Lendo o que está na capa, na contracapa, ou seja, primeiro perceber o que ele está me oferecendo, como é que ele está organizado, para depois ir atrás do que eu quero, que eu estou chamando de detalhes. Mas essas estratégias que eu estou mostrando aqui ainda não são todas necessárias para o aprendizado. Uma coisa que está faltando, né, que tudo que foi mostrado de objetivo, ficar concentrado, ter visão geral, detalhamento, são estratégias conscientes, que segundo aquilo que eu mostrei antes para vocês, representa apenas 1% da nossa capacidade. Aí que vem aquela, aqui, vamos dizer assim, que eu chamo a parte, vamos dizer assim, revolucionária desse método. Que é o quê?
é incorporar o não consciente também na leitura. Aí que entra uma outra estratégia. Uma estratégia para estimular toda essa capacidade aqui de baixo, que eu estou chamando de não consciente. É aí que entra a chamada leitura intuitiva, ou que alguns conhecem por aí como fotoleitura. Fotoleitura é só essa estratégia. Então o que vem a ser esse método chamado de leitura 2.0? Ele é um método que é para você focar no entendimento. E para ter entendimento, você precisa saber o que você quer. Perceba, entender o quê? O teu objetivo. Eu preciso entrar num estado melhor, que envolve estar concentrado, que envolve estar relaxado, ter um alerta relaxado. Primeiro perceber o que o material me oferece. Primeiro perceber como ele está estruturado. Pois estimulando essa parte do não consciente. E como é que isso é feito? Simplesmente folheando o livro na tua frente. Folheando sem ler. Porque se não é não consciente, você não precisa estar lendo. Mas você, esse é o que eu acho muito bonito, você conscientemente usa a sua capacidade inconsciente de processar a informação. Porque ela está dentro de um contexto que envolve um objetivo. Então fica mais fácil perceber quando isso aqui está funcionando. E só então que vai atrás do que você precisa. E o que você precisa é o que está ligado ao teu objetivo. Marilúcia, esta leitura intuitiva precisamos trabalhar, treinar para adquiri-la? Não. Eu acho, Marilúcia, que de todas essas estratégias que eu estou mostrando para vocês, é a mais fácil. É a mais fácil, é a mais simples, lógico. E é aquela que traz maiores dificuldades, não por falta de capacidade, mas por ser muito diferente do que você está acostumado. É um confronto maior dos paradigmas, das crenças. Tá? Não precisa de treino árduo, é só usar. Usar e perceber. Usar e se perceber. Porque a leitura, como o nome está falando, leitura intuitiva. Ou seja, por que eu dei esse nome? Porque ele estimula a intuição. Intuição, na verdade, é só uma maneira, é um tipo de lembrança. E é uma lembrança, por ser intuitiva, você não tem controle. É uma lembrança do inconsciente. Então ele requer um pouco mais de, vamos dizer assim, sensibilidade das pessoas de reconhecer os seus sinais, né, de quando a intuição está vindo. Mas o método não é só isso. Ele engloba tudo. Ele engloba tanto a parte racional como a parte intuitiva. E dentro desse detalhamento ainda vai entrar uma outra coisa. Uma outra técnica. Que é uma técnica de anotação. Né, que se chama mapa mental. E por que uma técnica de anotação? Já que a gente está falando de leitura. Como eu falei antes, né, a leitura, isso aqui que vocês estão fazendo já vai aumentar muito a retenção da informação para vocês. Apesar da leitura, no geral, ela lida muito com memória de curto prazo. Mas com essas ações, com essas estratégias, vocês já vão perceber que começa a aumentar muito a retenção da informação. Mas para aumentar ainda mais, você pode, dependendo da situação, faça algo a mais. O quê? Anote. Porque você está criando um outro estímulo. E nesse anotar que vai entrar o chamado mapa mental. Que é uma técnica, talvez alguns de vocês já conheçam, já ouviram falar. Aliás, existe até palestra específica sobre isso, que está no site da Omnis Mind, que é dado por um parceiro, que é o Walter Herrmann. Onde, o que é esse mapa mental? É uma técnica de anotação, que vocês estão percebendo, né, que é bem visual, ele é bem, usa muitas cores, desenhos, tá? Poucas palavras, e que é uma forma que cria um estímulo muito mais forte no seu cérebro. E por ser um estímulo mais forte, acaba facilitando o entendimento e acaba facilitando a retenção e também a memória ou a lembrança das informações. Estou tendo algumas perguntas aqui. O Alexandre, talvez caiba colocar que a repetição, a prática, é a mãe do aprendizado.
E o mapa mental é uma forma, a meu ver, de repetir e fixar, né? Entenda o seguinte, Alexandre, sim, é verdade, né? A repetição, perceba, a repetição da técnica. Cuidado quando pensar que no repetir a informação, é um pouco diferente isso. Que às vezes pessoas, que o ficar repetindo a informação da mesma forma, isso é decorar. Que para mim isso não é muito útil não, desculpa. Ele não é muito eficaz, tá? Mas uma técnica nova, ela precisa ser repetida. No caso, dirigir, né? Imagino que todos aqui, ou pelo menos a maioria aqui, saiba dirigir, tá? Como é que a gente adquiriu a habilidade de dirigir? Pela repetição. Tudo que é algo corporal exige repetição. Tá? Quando você coloca que o mapa mental é uma forma de repetir, eu olho de uma forma diferente, Alexandre. Ele é uma forma de criar um estímulo diferente. Você está lidando com a mesma informação, mas criando um estímulo diferente. Por isso que ajuda na fixação da informação. Tá? Para mim, eu entendo o seguinte. Se tem uma informação que eu quero, eu tenho que lidar com elas de formas diferentes, apesar de ser a mesma coisa. Por que formas diferentes? Para estimular mais o cérebro. E ao estimular mais o meu cérebro, eu retenho mais a informação. Terezinha, fazer desta técnica um hábito na sua leitura não é o Aras. Fiz o curso com você em 97. Nossa, Terezinha, faz tempo. E não parei de usar, tendo sido muito útil, principalmente no meu trabalho, pois tenho que despachar processos. Nossa, que ótimo, que ótimo. E Alexandre, eu sei que você já fez curso comigo também. Né? Exercitando, correto? Sim, né? Como a Terezinha está colocando, é uma técnica, é um método que tem técnicas. E essas técnicas têm que ser treinadas. Treinadas para quê? Para adquirir o hábito. Treinadas para torná-las automáticas. Porque as pessoas que fazem um curso hoje comigo, o que é automático nelas? É ler. Ou seja, aquilo que eu falei antes, no início da palestra, isso é o automático das pessoas, é o automático de vocês. Pega um material escrito e vai fazer aquilo. Vou olhar para a primeira palavra, da primeira linha, da primeira página, depois vou da esquerda para a direita, tá. Vai fazer sempre isso. Porque é o automatismo interno. Então tem que se criar um novo automatismo. Para que se criar um novo automatismo é necessário treino, repetição. E perceba como as estratégias têm como base algo que é muito natural, que é o aprendizado. Então ela é rápido, o aprendizado é rápido. Se treinar por 30 dias, você já incorporou todas as estratégias. O Lauro está perguntando, você tem alguma técnica para definir objetivos? Para mim o mais difícil é definir exatamente o que eu quero e não esquecer esse objetivo no meio do caminho. Lawrence, você e todos os outros têm essa mesma dificuldade. As pessoas realmente não sabem o que querem. Elas não sabem o que querem aprender. Tá? Faça perguntas. A melhor coisa, olha para aquilo que está na tua frente e faça perguntas. O objetivo vem dessas perguntas. É a melhor maneira para você estar definindo um objetivo. Bem, quais são as vantagens? É um método flexível. É um método que traz foco. Quando você tem um objetivo, você tem que ir atrás daquilo. Você não se perde nas outras coisas. Você sabe muito bem como é que é se perder fazendo pesquisa na internet. Você começa a fazer aquelas buscas, depois você lê algo interessante num site, depois você vê um outro link, aí não sei o que, depois chega num ponto que você não sabe mais o que você está fazendo lá. Tá? Isso é falta de foco. E aqui não, o método exige que você fique focado. E quanto mais foco, maior o rendimento. É natural, né? Ele veio da maneira como o cérebro aprende. E por isso ele produz mais aprendizado em menos tempo. E uma coisa legal, ele engloba tanto a leitura como a leitura dinâmica. Ou seja, não é algo que exclui, ele inclui. Porque tem momentos dentro desse método, por exemplo, você vai fazer o detalhamento, que é aquela última estratégia. E que é a parte que vai exigir mais tempo, que vai exigir mais leitura. Pode ser que você acabe fazendo mais próximo daquilo que você está acostumado a fazer.
Ou se você sabe leitura dinâmica, você acaba até usando a leitura dinâmica, ou seja, ele não exclui as outras coisas. E é um método muito flexível que pode ser usado para e-mails, artigos, né, e-books. Né. Lógico, né, dependendo da situação, você não vai usar todas as estratégias, uma ou outra. Mas em livros, com certeza, na maioria das vezes, você vai usar todas as estratégias. Bem, então o método de leitura 2.0, né, já estou terminando essa parte da explicação do que vem a ser essa técnica. Ele, primeiro, não é um método de leitura, é um método de aprendizado. Isso é muito importante. Onde o foco está na necessidade de entendimento, de informação. O que eu quero. Não o que eu vou ler, mas sim o que eu quero conseguir. E que esse ler tem que ser de uma forma que eu estimule melhor o meu cérebro. Uma forma que eu aprenda mais. Com o objetivo, estando no estado melhor, concentrado, relaxado, usando também o meu não consciente, ou a minha intuição, e do nível consciente ou racional, lidando com a informação. Primeiro eu vejo todo, o que o material me oferece, para depois ir atrás daquilo que me interessa. E para ir começando a dar esse fechamento na palestra, né, que já são 9 horas, né, ainda quero abrir o espaço para mais perguntas, usar para fechar essa frase do Albert Einstein, uma frase que eu gosto muito. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, quando você começa a ter uma visão diferente sobre as coisas, você não volta mais àquela sua visão antiga. Quando você começa a encarar as dificuldades ou as situações com outro olhar, você vai começar a encontrar novos caminhos. E você nunca vai voltar para aquele caminho anterior. Então esse método favorece isso. Poder olhar essa situação, que a gente chama de excesso de informação, da era da informação, do conhecimento, que muitos olham isso como um problema, começar a olhar de uma forma que não é um problema, mas sim uma dádiva, no sentido, puxa, eu posso conseguir tudo o que eu preciso. Eu posso aprender tudo o que eu desejo. Lógico, exige tempo, mas não tanto tempo como a gente imaginava. Gianluca, no meu caso, que eu preciso passar para a OAB, necessitaria de absorver todo o conteúdo de um livro. No caso, o objetivo seria todos os tópicos, como que ficaria? É o seguinte, Gianluca, né? Sua situação, OAB, pessoal que vai fazer concurso público, tem uma situação muito parecida, aliás, acho que até pior, que lógico, eu quero tudo, tá bom. O ponto é, se você começa a estudar pensando eu quero tudo, você se perde. Por que se perde? Porque a pressão é muito grande. Então você tem que pensar em pedaços menores. Quando você está colocando, né, o objetivo seria os tópicos, você tem que pensar em pequenos pontos. Esses pontos podem ser os tópicos, os temas, sei lá, OAB, então está falando algo específico do direito tributário, algo específico do direito civil, tá? É focar apenas naquilo. Porque se você pensa muito grande, se o objetivo é muito amplo, né, ele gera pressão e você se perde. Então, nesse caso, o objetivo tem que ser realmente pequeno, tá? Focando num tópico por vez. Assim fica mais fácil estar gravando as informações. Fabiana, realmente eu nunca tinha pensado em flexibilidade na leitura. Sempre li da mesma forma para todos os assuntos. Me sentia mal, pois não conseguia gravar tudo ou quase nada. Fabiana, essa é a situação que muitos estão enfrentando. Perceba, não é que é errado, hein? Gente, não é, né? Deixa eu deixar muito claro. O que vocês estão fazendo não é errado. O ler é isso mesmo. Só que não está sendo produtivo. É diferente. Como falei, há uns 30 anos atrás, talvez 40 anos atrás, vocês não estariam passando por isso. Mas hoje, como a informação é abundante, de fácil acesso, a gente está passando por isso. Ah, sim, e com outro agravante, com pouco tempo. Então, nós temos que ser mais seletivos, nós temos que ser mais inteligentes, na verdade, na hora de lidar com a informação. Por isso, tudo isso que eu estou apresentando para vocês. Né? Olha o todo, escolhe, seja seletivo. E vai ter que situações que você fala, mas isso aqui eu não preciso ler. Isso que eu estou lendo não me interessa, isso que eu estou lendo não está ligado ao que eu preciso. Então,
vai para frente, vai para a parte que você precisa. Lawrence, se por acaso eu precisar de uma informação nova rapidamente. Olha, Lawrence, eu acho que isso é uma situação que a gente sempre passa, né? Então, você tem que ir atrás. Agora, o que acontece com o método de leitura 2.0, você tem ferramentas que permitem que você consiga ir achar as informações de uma forma mais rápida. Aí é uma das funções daquela estratégia que eu chamo de visão geral. De você perceber, poxa, onde está o que eu quero? Pelo menos eu estou pensando assim, né? Você está precisando achar informação em alguns livros. Poxa, mas tem 3, 4 livros, cada um tem 500 páginas. Poxa, se eu for ler tudo, não dá, não é, é impossível isso. Então, a visão geral permite que você perceba, né, de uma forma bem mais rápida, perceber onde está aquilo que você quer. Aí depois você vai atrás daquilo que você está querendo. Lini, entendi tudo, exceto a leitura não consciente. Eu entendo. Poderia, se possível, dar uma dica, por favor? Olha, Lini, a leitura não consciente, ou que eu chamo aqui de leitura intuitiva, realmente é a parte mais... é a mais diferente de todo o método. Né? Porque é algo que você tem que experimentar. Eu falei, como é que se faz a leitura intuitiva? A leitura intuitiva, na verdade, é você folhear um livro na tua frente, sem ler. E quando eu falo folhear, é passando uma página por segundo. Você não precisa ler, né? Ele é inconsciente, é não consciente. Então você pode fazer isso de uma forma mais rápida. Lógico, quando você termina de fazer isso, você fala, mas eu não entendi nada. Que isso é verdade. No nível consciente, realmente não entendeu nada. Mas algo foi estimulado lá dentro. O cérebro está processando a informação. Mas perceba, né? O método ele não é só a parte do não consciente. Ele tem as outras estratégias. E quando se volta para o livro, usando as outras estratégias, é aí que fica mais fácil perceber que o não consciente está atuando. Como? Qual é o sinal mais comum? É ter uma experiência de você fez a parte do não consciente primeiro, aí foi para o livro, foi fazer visão geral, fazer detalhamento, e você começa a fazer essa segunda parte, que é a parte racional, e você começa a ter a sensação, puxa, eu já vi isso. Não, parece que é conhecida essa informação. Sem nunca ter visto o livro. Ou seja, isso é o não consciente atuando. Tá? É algo de explicar é difícil. Se a pessoa tem que ter experiência para perceber quando ele está acontecendo. Aí sim ela vai entender. Tá? Bem, gente, deixa eu falar um pouquinho do curso que eu vou dar, né, do Leitura 2.0. Aí a gente vai continuar com as perguntas. Né? Eu tenho 2 turmas agora que vão estar acontecendo, um agora no Rio de Janeiro, que é no final do mês, outro agora em São Paulo, que é nos dias 13 e 14 de abril. No Rio de Janeiro vai ser num hotel lá no Flamengo, que é o Hotel Argentina. Aqui em São Paulo é no Itaim Bibi, que é o do Hotel Mercury. Tá? Mas essas informações tem no site, se vocês quiserem saber mais. Bem, e nesse curso, né, primeiro, qual o valor do curso? Né, tá aqui, R$1.000, se for à vista 950, ou R$1.000 ele pode ser parcelado em até 4 vezes. Tá? Também trabalho com cartão de crédito. E se a pessoa precisar de um parcelamento maior, é possível até fazer pelo PagSeguro, onde no PagSeguro eles permitem parcelamento em até 12 vezes, tá? Com acréscimo, mas é possível um parcelamento maior. O que a pessoa, né, o participante vai aprender? Né? Vai aprender tudo isso que eu estou mostrando, eu falei aqui para vocês. Aqui eu só dei a visão geral desse método. No curso, né, eu vou ensinar detalhadamente cada uma dessas estratégias. Como definir o objetivo, como se concentrar, como fazer visão geral de livros e artigos, como é que se faz essa leitura intuitiva e fazer também exercícios de percepção da intuição, né? O detalhamento, como se monta mapa mental. Ou seja, é um curso prático. No curso, o participante vai lidar com 4 livros e vários artigos. E uma coisa que acontece, que eu acredito que eu sou um dos poucos, ou talvez o único no Brasil que faz isso, depois do curso, todos os meus alunos podem tirar dúvidas comigo. Me manda e-mail.
Porque é depois do curso que a gente começa a ter dúvida, né? Que começa a aplicar e as dúvidas surgem, que é natural. Está tendo dúvida? Escreva para mim. E não só isso. Eu faço 2 sessões de coaching com todos os meus alunos, logo após o curso. Primeiro eu faço uma sessão com o grupo todo e depois eu faço uma sessão individual. E por que fazer isso? Porque eu quero que todos usem, eu quero que todos aprendam esse método. E como o início é a parte que exige mais, porque você ainda está dentro de um hábito, né, que é aquela leitura tradicional, tá? Então exige um esforço maior para estar mudando. Então eu estou aqui para estar apoiando os meus alunos, né, para poderem estar aprendendo. Por isso o coaching e por isso estar tirando dúvidas. Sueli, você faz em company? Sim, Sueli, eu faço em company. Tá? É só depois entrar em contato comigo. Tá? Eu vou para outras cidades, né, como eu falei, vou dar curso no Rio de Janeiro. Aliás, já me perguntaram isso, né, não agora, mas antes, né, eu posso ir para qualquer cidade, que se tiver um grupo, eu vou para essa cidade. Preciso de pelo menos 8 pessoas, né, para estar formando um grupo e estar podendo ir para, sei lá, para o Nordeste, para o Centro, para onde for. Se não tiver ninguém organizando para mim, a gente pode estar fazendo isso diretamente. Tá? Bem, aqui tem os meus contatos, tá? Se vocês quiserem saber mais, só fazer, né, entrar em contato comigo. E agora vamos continuar com as perguntas. Vocês querem saber mais alguma coisa sobre o método, né, sobre aquilo que eu apresentei aqui na palestra hoje? Mais alguma pergunta, gente? Bom, se eu li o livro de fotoleitura do Paul Chile, e ele explica o método, tá? O Lawrence está falando de fotoleitura ou photoreading. O método de mas eu não entendi direito a parte da fotoleitura, tá? Vou explicar uma coisa, Lawrence, né? Em primeiro lugar, o Leitura 2.0, ele tem como base o método de fotoleitura do Paul Chile. Eu fiz a formação com o Paul Chile. Fui formado diretamente por ele, eu sou um instrutor certificado por ele. Porém, hoje, a maneira como eu ensino não é a mesma maneira como o Paul Chile ensina. A visão que eu dou para o método já é uma visão mais minha, que veio dessa minha experiência de uso de 18 anos, com as dificuldades que eu tive com o método, tá? E com aquilo que eu fui aprendendo para achar as soluções para as dificuldades que eu passei. Então, o Paul Chile, ele põe um foco muito maior no não consciente. No que eu chamo leitura 2.0, eu gosto de balancear mais, equilibrar o consciente e o não consciente. Por que eu faço isso? Porque o não consciente ele é muito sutil e muitos não têm a percepção suficiente para perceber quando ele está funcionando. Percebem coisas sim, tá? Mas muitos não são tão sensíveis assim. Então o consciente entra para suprir isso. O que acontece no livro do Paul Chile, né, como você está colocando aqui, que você não entendeu a parte da fotoleitura, é que ele põe tanto foco na parte da fotoleitura que dá a impressão que, pelo livro do Paul Chile, que o método é só isso, apesar dele falar das outras coisas, apesar dele falar das outras estratégias. Mas ele põe um foco tão grande que dá a impressão que só com a parte do não consciente você vai resolver tudo. E isso traz dificuldade para as pessoas que já leram o livro e até mesmo uma certa frustração. Por isso que, né, eu mostro que os dois são importantes. Tanto o não consciente como o consciente são importantes. Só que são mundos diferentes. A maneira de você perceber a informação no não consciente é diferente da maneira do consciente. Um é intuitivo, outro é racional. Tá? Então, o que eu diria para você, Lawrence, tá? Olhe as outras estratégias. Use as outras estratégias do livro. Tá? E não ponha não dependa muito da fotoleitura. Use, mas não dependa.
o que vai acontecer? Quando você começa a usar a fotoleitura e as outras estratégias, mas sem se preocupar em lembrar daquilo que foi fotolido, com o tempo você vai começar a perceber que a fotoleitura está trazendo algo. Com o tempo você vai começar a perceber que o quanto a fotoleitura está te ajudando no seu entendimento consciente. Mas isso requer paciência e requer uso. Tá? Então meu conselho para você, Lawrence, é use tudo que está sendo falado lá e não espere muito da fotoleitura. Eu sei que pode ser um paradoxo isso que eu estou falando, mas essa é a postura que faz com que funciona. Quando você começa a esperar demais, você não percebe muito o resultado. Pelo menos isso foi a minha experiência e de muitas outras pessoas que eu conheço. Sueli, eu fiz já um mind map, né, um mapa mental com vocês. E acredito que você passaria pelo mind map também, como falou nesse curso. O curso em como teria a mesma duração, qual a carga horária do curso? A carga horária do curso, Sueli, são 20 horas. Eu preciso de 20 horas. E lógico, eu já estou incluindo aqui intervalos. Tá? O que pode acontecer num caso de um curso em company, eu posso dar um foco mais para alguma necessidade específica do grupo. Porque o curso que eu dou, ele é um curso generalista, ou seja, é um curso que serve para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso público ou OAB, para quem apenas quer saber ler mais, para quem quer estudar mais. Então, é um curso generalista. Mas quando o grupo tem uma mesma necessidade, o que pode ser feito é focar nas necessidades mais específicas do grupo. Tá? Mas a carga horária é difícil fazer com menos de 20 horas. Tá? Lawrence, realmente funciona essa coisa de ler 25 mil palavras por minuto? Dá para ler nessa velocidade? Aí que está, Lawrence. Aí que, né? Essa é uma das diferenças minhas com o Paul Chile. Tá? Isso é uma coisa que eu nunca falo no meu curso. Porque isso de 25 mil palavras, ele está dentro do não consciente. Só que no não consciente não tem leitura. Então como é que você pode falar em 25 mil palavras por minuto? Aliás, o que faz aumentar ou diminuir essa velocidade? É a maneira como você for ler o livro. Se eu vou mais rápido, eu posso fazer 60 mil palavras por minuto. Se eu vou mais devagar, eu posso fazer 15 mil palavras por minuto. Mas não faz diferença. 15 mil, 60 mil. No nível não consciente não faz diferença. Isso para mim é algo que o Paul Chile usa como algo de marketing para vender, tá? Mas não é uma leitura. Mas esse dado eu sei que traz confusão, porque eu também fiquei confuso com isso. Né? Novamente, são coisas que eu fui mudando e deixando algo que para mim é mais apropriado, né, para estar falando sobre o método. Então, para mim, eu não me importo com esse número, com a velocidade. Tá? Então, não sei nem dizer se é possível não ler dessa forma. Ler. Quando eu falo ler, é consciente. Tá? Mariluz, esse método, o que te dá mais importante, vai influenciar na sua vida? Como assim? Esse método, o que é de mais importante vai influenciar na sua vida? Existe um investimento e tem que ter retorno. Por isso da minha pergunta. Sim. Tudo depende da sua necessidade, Mariluz. Né? Qual a sua necessidade? Lógico que existe um investimento para o curso, mas o ponto é, isso que eu estou falando, ele está de acordo com o que você precisa? Porque eu não vou falar que esse curso é para todo mundo, né? Tudo depende da necessidade de cada um. Por exemplo, se alguém aqui está querendo se preparar para um concurso público, sim, o curso serve. Alguém está querendo se preparar para um vestibular, sim, ele traz recursos para isso. Não, está estudando à noite, então tem pouco tempo para estudar, o método ajuda? Sim, ajuda. Agora, qual é a sua necessidade, Mariluz? Sueli, interessante isso, poder adaptar para o grupo, é muito interessante. Legal. Mariluz, concurso, nossa, se adapta perfeitamente à sua necessidade. Tá? Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Perceba o seguinte, eu não estou oferecendo nada de mágica aqui. É um método que vai ajudar a ter um rendimento melhor no estudo, já que no estudo a gente usa muito a leitura como ferramenta.
Então, qual vai ser o benefício para quem está se preparando para concurso público? Primeiro, vai trazer foco. Segundo, você vai reter mais as informações, porque você vai saber como se organizar dentro dessa organização, como lidar com aquele monte de informação que está na sua frente. Já que concurso público, a gente está falando de 15 livros, ou, desculpa, de 15 matérias diferentes, 12 matérias diferentes. Então, o volume é muito grande realmente. Então, como se organizar para lidar com todas essas informações? Como perceber o que é mais importante daquilo que é menos importante? E como lidar com a informação de uma forma que você retenha e entenda mais. Tá? O método serve para isso sim. Tá? Thierry, é preciso uma boa qualidade visual nessa tal de leitura intuitiva? Tem que ver legivelmente tudo? Não, muito pelo contrário, Thierry. Que quando você está olhando, né, como é que tem? Você vai folheando um livro, mas você não lê o que está escrito. Você amplia o seu campo visual e vê o todo. Mas quando você faz isso, fica até meio desfocado. Então não precisa de uma acuidade visual. Você só precisa perceber as duas páginas ao mesmo tempo. Só isso. Fabiana, algum tempo atrás fiz um curso de leitura dinâmica e memorização, no qual eu tinha que fazer uma memorização de números com umas palavras, que é uma técnica mnemônica, no qual eu teria que decorar e treinar durante um período. Opa, Fabiana, cadê? Acabei desistindo. A minha questão é, quanto tempo de estudo para isso? É um método monótono? Não, Fabiano. Bem, o que você aprendeu lá foram técnicas mnemônicas, né? São técnicas para memorizar e decorar informação. Que para mim eles são técnicas interessantes quando você foca no aprendizado. Se você tenta substituir o aprendizado pela memorização, você tá perdendo. Tá? Todo método requer tempo para ser aprendido. Tá? O método de leitura 2.0, como você está colocando, ele é monótono? Não, ele não é monótono, porque você vai treinar nos seus materiais. Você vai treinar nos seus livros, de acordo com a sua necessidade. O que vai tornar ele monótono ou não se você está aplicando o que você precisa ou não. No início até entendo que você pode estar treinando as técnicas em alguns livros que você não está precisando da informação, apenas como um treino, tudo bem. Mas no geral você vai aplicar em coisas que você está precisando. Aí fica mais interessante. Tá? Então nesse sentido ele não é um método monótono. Mas exige tempo para estar aprendendo, porque não tem mágica aqui. O Aras tem que sair, mas obrigado pela excelente explicação. De nada, farei contato em e-mail e telefone em breve. Uma boa noite para você também, Sueli. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui. Fabiana, Marilúcia. Tá, tirei aqui. Opa, Gianluca. Obrigado pelos esclarecimentos. Nos veremos em São Paulo. Até mais, Gianluca. Thierry. A leitura 2.0 afeta a capacidade de expressão, de explicar assuntos e conhecimentos? Sim, afeta, porque como você entende mais a informação, esse é o primeiro passo para você poder explicar melhor aquela informação. Como ele lida com todo e o detalhe, você percebe a organização também. E junto com isso, né, como bônus, vamos colocar assim, tem a intuição acontecendo junto. Então o fluir da informação se torna mais fácil. Então facilita sim. Bem, gente, mais alguma pergunta? Já são 9h25. A gente já avançou um pouquinho no nosso tempo. Fábio, obrigado, excelente, muito legal. Rumo ao coaching. Isso aí, Fábio. Bem, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Tá? Vocês vão estar depois, essa palestra foi gravada. Amanhã eu vou estar fazendo a edição dela, depois eu vou estar passando para vocês o link da palestra, para vocês estarem assistindo de novo ou passando para outras pessoas. Vocês podem divulgar, não tem problema nenhum. Tá? E depois, se tiverem mais perguntas, é só entrar em contato comigo. Meus telefones, meu e-mail estão aqui na tela. Tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Alexandre, há tempos não conversávamos, foi um prazer estar contigo.
Igualmente, Alexandre, se não me engano, você fez curso comigo em 2000, algo assim, não foi, Alexandre? Faz muito tempo. Né? E depois, acho que depois, seus filhos em Cuiabá, se não me engano. Né? Bem, gente, novamente agradeço a todos a presença. Alexandre, quando você puder, me manda um e-mail, me liga, tá? Pra gente conversar um pouco. Agradeço a todos a presença, tá? E espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite.